o Yeti do robô. Eu tenho o do celular e eu gravo com o que eu já tenho, que eu instalei. Ah, eu gravo com o que eu instalei, mas não tá dando certo. Eu sei como faz. Não dá certo a ligação. Não dá certo. Eu acho, né? Não dá certo. Gente, eu vou construir um mapa, tá? Não, eu tô com medo de cagar construindo a fácil. A criança tá bem pertinho de nós, tá bom? Isso. Vou ficar ocupado por isso. Achei uma lanterna e um carvão. Eu tô com 3 carvão. Ele tá com 4 carvão. Não, acho que eu peguei os 3, né? E achei um baú e 6. Nossa, veio o mapa preferido, cara. Não de neve, o outro. Qual? O de lava? Eu gosto muito do de neve, que vem a coruja e começou. Aí dá pra explorar o mapa de noite. Tipo, sem... Não que eu não consiga, né? Mas, tipo, é mais fácil. Vamos! Uhul! Vou pegar mais carvão aqui. Ai, meu Deus, do carro. Dei de cara com um bicho, que susto. Oxi. Olha, não, cai muito. Isso. Cai muito. Ai, não, vou pegar, eu tô com ele. Ai, mano, o meu celular travou. E aí, quando travou, ele fica correndo mais rápido que eu. Verdade. Mano, eu já morri. Ah, quase. Morreu? Não, quase que eu morri. Calma aí, ele já tinha a segunda criança. Eu já achei a primeira e a segunda e a terceira. Mentira, eu só achei a segunda. Oxi. Ó, agora tem uma lança e não tenho medo de usá-la, tá? Oi? Agora tem uma lança e não tenho medo de usá-la. Juro, eu tenho um revólver. Mano, e eu que matava até... Oxi, mano, do nada o negócio do... Da terceira criança do que... Ai, meu Deus, morri. Muito coisa. Eu vou pegar bandagem ali comigo. Eu tenho 2 bandagens aqui. Tá, então... Ô, Maria, pode deixar no carro. Ou você vai... Não, vai, pode ir. Tem as duas, cara. Tem 3 propósitos. Eu vou... Ah, tá, pode ir. Tô com a minha arma nas costas, tá? Eu tô do lado da criança. Lobos, não? Nossa, olha como eu contei. Mano! Socorro, Maria. Vem, calma. Eu tô gravando. Vai, foi. Já dá pra pegar ela. Ah, não dá, não. Ô, galerinha. Maria, me ajuda. Ô, Maria. Por favor, tá? E cadê a ajuda? Alguém tem saco bom porque tem que pegar comida aqui. Eu tenho. Tu pegou? Vai. Não, eu tô com fome. Eu acho que eu vou morrer. Calma, preciso pegar essas carnes. Eu achei um combustível, mas não dá pra me pegar porque eu tô com um saco no pé. Ixi. Já salvaram a primeira criança lá? Não. Tá, vou salvar. Ah, tá ali. Toma. Toma. Nossa, vai tudo burro, velho. Minha mãe carregou, calma. Ai, vai ficar. Deixa eu ver que sou filho do mapa. Sou desgramado, seus capeta. Maria, corre, Maria! Calma, que eu vou... Achei ainda! Valeu, não sei se... Mano, eu vou dar pra o bichinho, velho. Ele já tá meio
minha coisa tá... Quem saiu? Quem saiu? Minha Mariana vai sair do jogo. Ah, tá bom, tá bom. Peraí que eu vou ter mesmo que sair, velho. Tá. Eu vou continuar. Que aí quando a Mariana sair, tá de novo. Ou você, né? Calma aí que eu vou falar com a minha avó. Tá.